Agora que você já fez o mapeamento de núcleo externo e interno, está na hora de você fazer a análise de envolvimento de núcleo. Lembrando que a gente sempre vai começar do externo para o interno. Então vamos lá? Essa ferramenta que a gente vai preencher agora, ela está aqui na descrição. Baixe o arquivo, imprima para que você possa acompanhar comigo o que a gente vai fazer agora, o passo a passo dessa ferramenta. Se você ainda não fez isso, pause esse vídeo agora, vai lá e faça, que eu estou te esperando. O que você deve fazer aqui? Você vai fazer a análise do envolvimento de cada uma das pessoas que você colocou no núcleo, aqui no núcleo externo. Então, quem são as pessoas que você interfere na vida delas ou fica constantemente querendo interferir na vida delas? Então, olha só, aqui à direita do documento, você vai ver qual é a intensidade. Então, sobre a interferência, qual é a intensidade dessa interferência? Se está ali no núcleo 5, 4, 3, 2 ou 1. Então, o quanto você interfere na vida dessa pessoa? Qual é a intensidade? Se você está no número 1 do núcleo dela, você vai aqui circular o 1. Se você está no 5, você vai circular o 5 e assim sucessivamente. Qual é a frequência dessa interferência? Se é, por exemplo, semestral, anual, é uma interferência baixa. Se ela é mensal, a cada 2 meses, é média. Agora, se toda semana, todo dia, o tempo todo você está ali, é uma interferência com frequência alta, né? Geralmente, quanto mais próximo você está do núcleo dessa pessoa, mais alta é essa frequência de interferência. Quando começou essa interferência? Se você se lembrar, né? Então, foi quando a minha mãe sofreu um AVC, foi quando meu marido perdeu o emprego, foi quando meu filho entrou em depressão, foi quando a minha filha teve filho, foi quando meu pai ficou mais velho, para quando ele fez 80 anos, enfim. Quando foi que essa interferência começou a acontecer? E aqui você vai narrar esse acontecimento, se você se lembra. Então, a partir do momento que o meu marido perdeu o emprego, eu comecei a interferir em tudo, porque eu comecei a não me sentir mais segura. A partir do momento que minha mãe teve um AVC, eu fiquei com medo de eu perder ela, dela ir embora por algum acidente que ela pudesse ter depois, e daí então eu comecei a interferir em tudo que ela fazia. Agora que você colocou ali o que está acontecendo, a interferência, a data, a gente vai entender o que de fato acontece, o que você sente, né? Por que você se coloca nessa situação de invasora, então, ou invasor? Aqui você vai colocar o nome do invadido. Quem é a pessoa que você frequentemente invade o núcleo dela? Então, você vai fazer um documento desse aqui para cada uma das pessoas que você colocou no núcleo externo. Quem é o invadido? É minha mãe, é meu pai, é minha cunhada, meu irmão, meu filho. Então, um documento para cada uma das pessoas. Qual é o tipo de relação? Então, aqui você coloca o nome. João, qual é o tipo de relação? Ele é meu pai. Mário, qual é o tipo de relação? Ele é meu irmão. Então, você vai colocando assim. Qual é o motivo? Por que essa interferência acontece? Então, ali em parênteses tem uma explicação. Por que você interfere tanto ou acha que precisa interferir tanto na vida dessa pessoa? Aqui você vai colocar o motivo dessa interferência. Eu acredito que se eu não for lá na casa da minha mãe todo dia, ela não vai conseguir manter os cuidados mínimos da casa. Ela não vai conseguir manter, ela não vai ter comida. Eu acredito que se eu não interferir, não falar para o meu marido o tempo todo o que ele tem que fazer, ele não vai fazer. Então, quais são os motivos? O que te leva a interferir tanto? Tá? E aí sim, vão vir sentimentos, vão vir pensamentos. Coloque aqui que motivos são esses. Sensações. Como você se sente quando precisa ou sente que precisa interferir na vida dessa pessoa? Eu sinto angustiado, sinto medo, sinto insegurança. Quais são as sensações? Então, vê que essas coisas estão muito ligadas. Pela sensação que você tem, você acaba achando um motivo para ir lá interferir. Então, eu me sinto muito angustiado porque o meu filho, desde que se casou, não consegue manter a família. Então, eu tenho uma sensação de que ele não conseguirá sozinho. Qual que é o motivo, então? O motivo, essa sensação, acaba virando um motivo. O motivo é que eu acho que ele não vai dar conta sozinho. Qual é a sensação? Eu sinto que ele é incapaz, eu sinto que talvez eu tenha errado no trabalho da minha... A sensação, você vai colocar aqui, ok? Tá conseguindo acompanhar daí? Danos. Como essa interferência afeta a sua vida? O que você faz ou deixa de fazer
quando isso acontece. Então, por exemplo, toda vez que eu vou cuidar da minha mãe, eu falto às reuniões que tem na escola do meu filho, eu acabo perdendo, eu acabo faltando ao trabalho, eu acabo não tendo tempo de qualidade com meu marido e ele reclama constantemente que eu não dou mais atenção. Então, quais são os danos que a sua interferência geram na sua própria vida? Porque muitas vezes a gente acha que nós estamos ajudando a pessoa, que nós estamos sendo úteis, mas essa ajuda está gerando danos na nossa própria vida e é importante que você liste esses danos. Tentativa de mudança. Vamos supor que você já até percebeu, antes mesmo desse exercício, que essa dinâmica não está muito legal. Você fez alguma coisa para mudar essa interferência? Você tentou fazer algo para de fato mudar essa dinâmica? É o que você vai escrever aqui. Não, nunca fiz nada, então coloque nada. Eu só pensei sobre isso. Então aqui nós estamos falando sobre a ação realmente. Eu deixei de ir, eu contratei uma enfermeira, eu fui menos vezes. O que você de fato tentou? Se foi nada, nada. Expectativas de mudança. Como você gostaria que fosse essa relação sem as suas interferências indesejadas? Né? Sim, indesejadas. Então, muitas vezes você está ali porque talvez seja a única maneira que você percebe que é possível se relacionar com essa pessoa. Se eu der dinheiro para essa pessoa, ela fica aqui e se relaciona comigo. Se eu for lá e limpar a casa dessa pessoa, ela se relaciona comigo. Se eu disser tudo que essa pessoa precisa fazer, ela fica aqui. Então, como você gostaria que essa relação fosse se você não precisasse e você não fosse mais intervir? Eu gostaria de ter almoços de domingo, eu gostaria que essa pessoa me ligasse, eu gostaria que a gente pudesse bater um papo gostoso e despretensioso. Quais são as suas expectativas depois que essa mudança acontecesse, né? Nessa relação? Resistência. O que você acha que pode acontecer de ruim se você parar de intervir na vida dessa pessoa, de interferir na vida dessa pessoa? Se eu parar de interferir, realmente, o meu pai vai parar no hospital, olha só, o meu filho não vai conseguir fazer nada na vida, ele vai ficar sem dinheiro, a família dele vai passar fome, se eu não intervir, o meu marido não vai tomar nenhuma atitude, e aí nós é que vamos passar fome. O que você acredita que vai acontecer? E aqui eu já vou até dar um spoiler. Né? Se isso aqui for uma coisa que pegar demais para você, compensa você, inclusive, fazer um protocolo de medo para isso, se é que você ainda não fez, tá? Bloqueios. O que você gostaria muito de fazer, mas não faz por estar ocupado e interferindo na vida das pessoas? O que você faria se não precisasse controlar o outro? Então, digamos que a vida sobrou aí. O que você faria com essa vida, né? Que hoje você não faz, você gostaria muito, mas você fala, poxa, bem que a minha mãe poderia melhorar para que eu pudesse sair, para que eu pudesse me relacionar mais, para que eu pudesse viajar com a minha família, bem que o meu filho poderia andar com as próprias pernas para que eu pudesse ter mais tempo com o meu marido. Então, qual é aquela coisa que você gostaria muito de fazer? Fazer uma faculdade nova, uma viagem, ter uma experiência bacana, morar em um lugar diferente. O que você não faz hoje e gostaria muito? Você vai colocar aqui em bloqueios. Você só não faz porque acredita que tem que continuar interferindo na vida dessa pessoa, tá bom? Agora que você já fez a análise de envolvimento externo, é a hora de fazer interno. Não muda muito, mas nós vamos ver isso na próxima aula.